Olá, ainda é bom dia. Estamos aqui desde as 9 da manhã, debatendo um projeto de lei de autoria do deputado Frederico Dávila, posteriormente apoiado, por vários outros colegas que participam como coautores. Estamos aqui debatendo o projeto que objetiva extinguir a ouvidoria das polícias no estado de São Paulo. Para aqueles que começam a assistir agora, já tivemos várias participações, várias intervenções. Eu tomei o cuidado de convidar todos os deputados coautores do projeto e, por ofício, todos os líderes de bancada na casa, ou seja, os deputados que representam todos os partidos dentro da casa. Depois, no plenário, deixei claro que qualquer dos 94 colegas, sendo ou não líderes, poderia e pode ainda participar desse nosso diálogo. Então, para aquele colega que eventualmente não tenha o link, esteja com alguma dificuldade, eu peço que ligue no gabinete. Esse link de acesso será disponibilizado, por pessoas também que queiram entrar para se manifestar. Haja vista os trabalhos online, tanto de CPIs como os atos extras, vamos dizer assim, tem uma normativa na casa que não prevê audiências públicas. Por isso é que nós estamos falando de ato solene. Mas, a bem da verdade, ainda que na forma virtual, estamos numa audiência pública. Então, aqueles que quiserem participar podem entrar em contato com o gabinete e obterão o link de acesso. Convidamos todas as instituições policiais do estado de São Paulo, tivemos a participação institucional da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar entendeu por bem deixar a liberdade plena para esse debate sem que houvesse uma representatividade institucional. Convidamos o atual ouvidor da polícia, que abraçou, vamos dizer assim, adotou um posicionamento parecido. Entretanto, até o final aqui do nosso diálogo, o atual ouvidor é bem-vindo para participar e trazer a sua visão, a sua colaboração para esse tão importante diálogo. Eu vejo a ouvidoria como um órgão de compliance, e entendo que o poder público tenha que caminhar ao encontro de um verdadeiro compliance. Inclusive, não tardará um momento em que faremos um ato para debater o compliance nas universidades públicas. Nós falamos muito da polícia, eu ouso dizer que a polícia é mais democrática do que as universidades públicas nesse estado. Mas isso é um capítulo, essa é outra história. Bom, então voltando, eu pergunto aos deputados Douglas e Olim, que estão aqui conosco, se tem alguma objeção de nós ouvirmos primeiro o Coronel Sardilli. Tem objeção? Professora, antes de... Eu havia pedido aqui pelo chat para fazer um comentário logo depois do intervalo de 2 minutos. Aí eu passo para o Coronel Sardilli. Pode falar então e já passa para o Coronel Sardilli, deputado Dávila. Bom, complementando aqui a fala que me precedeu da doutora Ana Sofia, infelizmente... Eu só peço, só um minutinho, deputado. Se alguém tiver com o microfone... Só um minutinho, deputado. Se alguém tiver com o microfone aberto, eu peço que feche, porque está dando eco aqui. Só quem vai falar, por favor. Pode falar, deputado. Infelizmente, no Brasil, foi ensinado a ter medo de farda. Eu, graças a Deus, não fui ensinado dessa maneira. Meu pai e minha mãe não me ensinaram a ter medo de farda. Pelo contrário, me ensinaram a admirar quem traja farda. Então, eu acho até que, como disse o Major Meca, se ali o funcionário ali da Corregedoria da Polícia não está fardado, infelizmente, é por conta da educação que o brasileiro teve ao longo dos últimos 35 anos de demonização daqueles que usam farda. Para mim, sempre foi uma honra estar ao lado de quem está fardado. Fazendo em consideração também ao que disse a doutora Ana Sofia, eu queria dizer que, apesar de eu ter muitos amigos dentro do PSDB e ter até feito parte do governo Alckmin,
os índices de criminalidade da época do governo Covas e do secretário Petreluzzi foram as piores da história do estado de São Paulo. Inclusive foi a época onde mais houveram sequestros no estado de São Paulo. Não me deixa mentir o coronel Sardini, que à época era tenente e, se não me engano, ajudante de ordens do governador Mário Covas, e sabia, porque inclusive relatava ao governador Mário Covas todos os episódios de sequestros que aconteciam naquela época. Então, cabe aqui dizer que essa demonização do ente fardado como sendo ele perigoso é uma inversão de valores. Segundo, o senhor Marco Vinícius Petreluzzi, não conheço pessoalmente, não sei, não tenho nada contra a pessoa dele, ele foi um dos piores secretários de segurança, se não o pior da história do estado de São Paulo, aonde por vezes o comandante gerais da sua gestão quiseram, inclusive, como bem sabe o deputado Ponte Lopes, acabar com a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, que é utilizada em operações policiais de extrema periculosidade. E para finalizar, eu queria dizer que essa história de letalidade policial é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Quer dizer que o criminoso sai de casa armado, com a intenção de praticar um crime de subtração de bens ou de tirar a vida das pessoas, e a culpa da letalidade é do policial. Essa é a questão. Então quer dizer que o policial ele sai de casa para matar, ele é um açougueiro, ele sai de casa para atirar nas pessoas a esmo, que ele acha que precisam morrer. Não é o bandido que atirou neles, não são os criminosos que atiraram neles. Quer dizer, agora, campanha de baixa letalidade policial, eu quero que, se for contra criminoso, tenha alta letalidade policial, porque uma vez que existe a intenção do criminoso de atirar contra a população ou contra o agente da lei, ele está colocando em risco a população e o agente da lei, e é um preposto da sociedade para defender a sua gente, a sua população e o seu patrimônio. Então, é muito fácil você verificar isso, por exemplo, de novo, nos Estados Unidos, graças a Deus, lá você tem legislações penais bastante diversas, de estado para estado, e, consequentemente, os estados onde as pessoas têm o maior índice de armas por pessoa e maior liberdade das polícias agirem, é onde você tem os menores índices criminais. Então, eu quero deixar claro o seguinte: a letalidade policial não é cultivada dentro da polícia, ela é cultivada pelo próprio criminoso. E como nós sabemos agora, inclusive tem um bom negócio no ramo criminal, que é a alocação de fuzis. Ou seja, você aluga o fuzil, aluga as armas para eles realizarem assaltos em todos os crimes, roubo de caixa eletrônico, roubo de caminhão forte, roubo de, enfim, toda a sorte que você puder imaginar. E aí nós verificamos que nem o caso lá de Viracopos, aonde tinha um caminhão de lixo com uma metralhadora antiaérea .50. Quer dizer, letalidade policial, eu quero mais é que a polícia mate esses criminosos. Esses criminosos não podem estar no meio da nossa sociedade. Então, medo à farda, eu sou contra. Nós temos que ensinar as nossas crianças e a nossa população a não ter medo de farda. Segundo, os piores índices criminais do Estado de São Paulo foram observados durante a gestão Mário Covas e Marco Vinícius Petreluzzi. Terceiro, a letalidade policial, ela é uma consequência da agressividade dos criminosos. Então, fica aqui meu registro. E agora eu passo a palavra ao coronel Alberto Sardini. Só um esclarecimento, deputado. Porque, assim, só para a gente não politizar, né? A doutora Ana Sofia faz menção
ao secretário Petreluzzi e ao falecido governador Covas, porque ela trabalhou nessas gestões, mas ela nunca teve um trabalho partidário, né? Como eu também não tive. Até lembro que na época do impeachment eu era muito atacada, né, como tucana, porque passei por alguns cargos eminentemente técnicos. Então eu só queria fazer esse registro, que o trabalho dela, como o meu, eram trabalhos técnicos. Foi quando ela coordenou a CAP que se iniciaram, né, todos os processos de informatização dentro da secretaria, sabe, os boletins, o Infocrim, análise de dados criminais, que era algo que praticamente não existia antes. Então, foi um trabalho técnico que, a meu sentir, né, colaborou muito para a queda nos índices. Né? Porque, assim, às vezes a gente fala assim, olha, naquele momento os números estavam muito elevados. É fato, estavam. Eu lembro que fizemos várias reuniões sobre o número de homicídios, mas a partir desse trabalho técnico é que começou a haver uma queda. Né? Sem desmerecer, claro que o trabalho policial propriamente dito foi muito fundamental, mas essa análise, né, essa organização, essa informatização, a análise de dados criminais, que é algo que não está muito na nossa cultura. Vossa Excelência sempre traz exemplos dos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum viés anti-americanista, nunca tive, mas poucas pessoas lembram que nos Estados Unidos eles têm a cultura da análise de dados. Né? E eu vejo como uma participação, uma colaboração significativa da doutora Ana Sofia, né, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, trazer essa cultura da análise de dados para o âmbito da segurança pública. Isso é assim, diretamente oriundo do trabalho dela. E qual o mérito do Petreluzzi nisso? Pelo menos eu vejo assim, ter dado essa liberdade para ela trabalhar, né, tecnicamente. Quando nós falamos de letalidade, eu pude integrar uma comissão que analisava a letalidade nas ações policiais, e o nosso objetivo era avaliar quando o policial morria numa ação, quando da ação ocorria uma morte, fosse de quem fosse, de alguém que estava possivelmente envolvido, certamente, sabidamente envolvido, de uma vítima que eventualmente era refém. Então, era também um trabalho técnico, que eu me lembro assim com muito carinho da participação do falecido Paulo Mesquita, né, que era um técnico, não era alguém que era contra a polícia, inclusive ele que desenvolveu muito, na época, o Disque Denúncia. Então, eu acho que é importante a gente tomar cuidado, né, falo isso com todo respeito, para não partidarizar tanto, não politizar tanto, né, esse debate. O intuito é essa troca de ideias, ainda que nós saiamos desta manhã de discussões pensando exatamente da mesma forma que entramos, eu acho que é importante não fechar tanto, né, a possibilidade de ouvir o outro. Então, assim, o trabalho que foi feito ali foi um trabalho técnico, e eu tenho a convicção de que, a partir daquele trabalho técnico, houve uma melhora significativa nos números, né, dos crimes no estado de São Paulo. Porque ainda, com toda a dificuldade que nós temos, e isso se deve também, obviamente, né, ao trabalho das polícias, mas ainda São Paulo, comparando com outros estados, está em melhor situação. Né? São Paulo está em melhor situação. Então, eu acho que a gente precisa tomar só um pouco de cuidado para não desmerecer nenhum elemento, né, dessa grande equação. Mas é só para poder fazer esses esclarecimentos. Não parece assim, não, porque fulano é tucano, beltrano, e não é o caso. Né? Realmente, eu sou testemunha de dizer que não é o caso. Então, eu peço, né, eu passo a palavra ao coronel... Deputada, eu vou precisar sair. O som. Cortou seu som. Eu vou precisar sair, eu não sabia que iria se estender tanto, eu tenho um compromisso. Está ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Eu gostaria de saber só se eu poderia fazer um comentário de 1 minuto sobre a manifestação do deputado Frederico Dávila. Agradeço as suas considerações. Só para finalizar, eu não gostaria de sair sem fazer Pode falar, só um lógico. comentário Fala, rápido. doutora. Obrigada.
Deputado Dávila, eu não conhecia o senhor até ler esse projeto, comecei a partir daí a ver o seu histórico, seus posicionamentos, apesar de tudo, apesar da sua iniciativa de homenagem ao Pinochet ano passado, todas as suas posições pessoais, políticas, acho que nada disso é impedimento, é obstáculo para que a gente possa conversar. Mas eu respeito a sua opinião sobre a gestão do secretário, desde que o senhor diga, na minha opinião, ele foi o pior secretário. Não é só afirmação fundente universal, com essa voz de autoridade, ele foi o pior secretário. Isso não é respaldado por todas as pessoas. Então, como sua opinião, eu respeito. Sobre a questão do medo da farda, o meu filho também nunca teve medo de farda. Eu nunca precisei ensinar o meu filho como agir numa abordagem policial. Isso não é o que acontece com as mães negras da periferia. As crianças não foram ensinadas a ter medo de farda. É importante saber qual é a realidade que essas pessoas vivem antes de falar isso, que as pessoas aprendem a ter medo de farda. De onde vem esse medo da farda? Então, eu agradeço a intervenção da deputada Janaína. Eu queria só esclarecer que esse trabalho realmente de análise de dados, de estatística, de estabelecimento de metas, tudo que foi feito tecnicamente na secretaria foi por iniciativa do Petreluzzi. Até então, não havia nem estatística confiável. Um prefeito de uma cidade do interior saber qual que é o número de homicídios da sua cidade para poder fazer a sua gestão, precisava mandar um ofício para a CAP, lá ficavam concentrados todos os dados estatísticos e depois de alguns meses, se fosse o caso, ele receberia a informação. Com a gestão e com a transparência bancada pelo governador Covas, esses dados foram para a internet. Basta clicar numa adzinha e tem qualquer do interior, em qualquer lugar da cidade, e tem lá os dados estatísticos. Essa transparência, um trabalho primoroso de credibilidade dos dados estatísticos foi feito para poder trabalhar com o problema. Muita gente, na época do governo, resistia. Eu lembro de uma reunião com o governador Covas, com o secretário Petreluzzi, a gente defendia a transparência dos dados e uma melhora das estatísticas, porque isso era ferramenta básica. A Polícia Militar não tinha acesso aos boletins de ocorrência da Polícia Civil. A gente falava, isso é instrumento de trabalho, isso precisa ser aberto. Quem trabalhava nessa época pode confirmar isso que eu estou falando. O Infocrim foi um trabalho para essa transparência de dados. Então, foi muita coisa que foi feita. Então, antes de criticar dessa forma tão dura como o senhor fez, por favor, eu fico à disposição para contar um pouco do que foi aquela gestão, de tudo que a gente fez. Erros foram cometidos, poderia ter sido feito mais. Sim, mas teve um trabalho de aprimoramento técnico, de estatísticas, de compartilhamento de áreas de atuação. Muitas vezes o delegado de polícia nem sabia quem que era o comandante da PM que trabalhava na sua área, porque as áreas geográficas não eram compatíveis. Um trabalho árduo de redesenhar os mapas dos distritos policiais e das companhias de São Paulo para que eles trabalhassem na mesma base territorial e, a partir daí, pudessem fazer um trabalho integrado. Isso é fundamental. Então, foi muito trabalho duro, trabalho incansável, reunião, fim de semana, feriado, trabalho de 12, 13, 14 horas por dia. Então, por favor, não desmereça isso sem conhecer melhor. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Sofia. Eu passo a palavra ao coronel Alberto Malfi Sardilli, agradecendo a paciência, né? O senhor que era para falar no início, a gente acabou, mas eu tenho certeza que o senhor compreende e eu agradeço a participação. A palavra é do senhor, coronel. Tá sem Bom dia. Ok. Bom dia a todos, professora. É um prazer poder participar dessa audiência pública. Gostaria aqui de cumprimentar inicialmente todos os deputados, em especial o deputado Frederico Dávila, deputado Olim, Douglas Garcia, Conte Lopes, doutor Mariano e a doutora Ana Sofia também, que parece que já deixou o ambiente virtual. Bom, inicialmente, a gente gostaria de fazer uma contextualização. O deputado Frederico Dávila, que é aí o autor dessa proposta, ele não acordou um belo dia
e teve a ideia de falar, hoje eu vou acabar com a ouvidoria. Obviamente, ele ouviu, como representante popular, em especial a Polícia Militar e alguns integrantes da Polícia Civil, e, conversando com eles, recebeu o feedback de que a ouvidoria, na maioria das vezes, acabava por fazer um pré-julgamento antes mesmo de que um procedimento administrativo simples, dentro de qualquer das instituições, já tivesse sido instaurado. E isso, a tropa entende o mecanismo da ouvidoria com tranquilidade. O que a tropa se incomoda e que isso deixa, de certa forma, a atuação da polícia um pouco acuada, é esse pré-julgamento lançado à imprensa. Porque a gente entende que o papel da imprensa também é divulgar, mas divulgar algo de forma antecipada, até mesmo de um procedimento simples administrativo, e já começar a formar um pré-julgamento, isso, de certa forma, incomoda muito a Polícia Militar. E a gente também precisa começar a discutir qual a forma de polícia que a sociedade quer. Nós estamos falando de democracia. A ouvidoria, ela é composta, basicamente, desde a sua existência, 20, 25 anos atrás, de 3 partidos. Eu não vejo isso como democrático. Sinceramente, eu não vejo. Nós estamos falando de praticamente um governo, que foi o governo do PSDB, que eu posso falar, porque eu trabalhei dentro do governo como ajudante de ordens do governador Geraldo Alckmin, do governador Mário Covas, conheci o Petreluzzi, sei até como foi feita a indicação do Petreluzzi para ser secretário, ainda no momento que ele era assessor especial do doutor Mário Covas. Então, a gente entende o propósito da criação da ouvidoria, só que a forma que ela vem atuando, e eu não vou ser específico desse ou daquele ouvidor, parece aquela pessoa fofoqueira, que é louca para saber de um fato, para divulgar rápido, para ficar com algum ganho nisso. Ninguém ganha fofocando coisas contra um órgão de segurança. O órgão de segurança é para todo mundo. Eu não quero falar mal de um guarda, de um policial, não preciso disso. Agora, é óbvio que numa instituição de vamos falar das 2 polícias, quase 140 mil homens, achar que não vai ter problema com 40 mil intervenções por dia. Agora, um fato vira um negócio que parece a cereja do bolo. Aparentemente, a gente na polícia, a gente não se preocupa realmente com a ouvidoria. A gente se preocupa com a corregedoria, porque essa a gente sabe que é firme. Essa, ela é inflexível. A gente é treinado na polícia desde sempre. Eu entrei com 15 anos, fiquei 35 anos na polícia. A gente é treinado desde sempre a respeitar as regras. A gente não suporta um policial vagabundo do nosso lado. A gente não quer isso, porque eu faço segurança também para minha família, para a família de vocês. A gente não quer dividir o banco de uma viatura com um policial que burla as regras. Nós temos ferramentas para cortar na carne. A ouvidoria é importante? Eu acredito que seja. Em órgãos que não tenham corregedoria. Mas se for para flexibilizar de alguma forma, o que eu entendo é que essa ouvidoria efetivamente tem que ser algo democrático. Algo que tenha na sua composição policiais. Nós temos dentro da legislação da ouvidoria, que é a Lei Complementar 826, que é proibido o policial militar compor a ouvidoria. Onde está a democracia nisso? Será que é democrático eu não poder compor a ouvidoria? Todo o grupo de integrantes da ouvidoria é escolhido por uma pessoa só. E a polícia, que é antidemocrática, a gente precisa entender o que a comunidade, o que a nossa sociedade quer. Quer uma polícia que não atue? Porque eu vou falar uma coisa, professora. O bom policial, ele se expõe. O bom policial, ele dá a cara a tapa. Ele entra para prender o bandido. Que ele corre riscos de, às vezes, sair da legalidade. E por isso que tem a corregedoria. Ninguém aprova. Mas se ele for buscar o bandido, ele dificilmente vai ficar 100% do tempo dele dentro da legalidade. É a mesma coisa a gente falar de um funcionário da limpeza pública e querer que o cara fique cheiroso no final do serviço. Como é que um lixeiro pode estar cheiroso no final do serviço? O policial bom, ele põe a cara e ganha pouco para isso, porque ele trabalha com sangue. Ele põe o sangue dele dentro da viatura. Agora, o policial vagabundo, safado,
esse não dá, esse daí não vai dar trabalho para a ouvidoria. Nunca. Porque ele não se expõe. Ele não dá cara a tapa. A corregedoria tem pastas de processo, mas a ouvidoria possivelmente não tenha nenhum caso. A ouvidoria, ela é um órgão teoricamente democrático. Se tivéssemos nela essa composição, como anteriormente eu comentei, eu não consigo enxergar democracia num órgão que a gente tem restrição de integrantes. Para denúncia, eu posso fazer denúncia por e-mail, eu posso fazer denúncia por WhatsApp, diz que denúncia. A ouvidoria ela encaminha. Quem faz todo o trabalho de polícia judiciária ou de correição são as corregedorias. Até porque, senão até 1995 ou 97, a gente não teria, então, direitos aí da população? Aconteceram fatos, mas vai acontecer sempre. É o que eu falei, a gente tem 40, 50 mil intervenções por dia. Por dia. Eu fui outro dia conversar com o comandante-geral, que fez certo de não vir participar, viu, professora? Fez certo. Porque eu sei a opinião da Polícia Militar. E ele não pode se manifestar, não pode, conforme o pensamento da integralidade dos oficiais da Polícia Militar e das praças. Porque a gente viu a participação respeitosa do general, respeitosa do doutor Maurício, mas todos estão alinhados ao nosso governador, que no início, na apresentação do projeto, foi favorável. E agora mudou. Eu não sei porquê, mas mudou. Então, a minha opinião, como coronel da Polícia Militar, que trabalhou 35 anos, eu entendo que a gente tenha que ter órgãos fortes de corregedoria, órgãos de corregedoria. Além da corregedoria, a gente tem o Tribunal de Justiça Militar, tem o Ministério Público. Agora, a ouvidoria, ela está, de certa forma, sempre envolvida com eu não quero politizar aqui, eu quero ir para o lado técnico. Mas eu vou fazer uma situação eu vou comentar uma situação que é real. Eu quero que seja, olha, até o doutor Mariano, aqui numa audiência pública, se na composição existe algum integrante de partidos de direita, em algum momento da ouvidoria. Eu levantei todos os nomes da ouvidoria e do CONDEP. 90%, 80% tem relação direta com partidos da esquerda. E quando se falou da criação da lei federal 13.675, que trata do Sistema Único de Segurança Pública, e que a criação de ouvidoria seria algo necessário, não se falou da não participação de policiais militares nela. Não se falou da participação de policiais civis nela, de policiais da Polícia Técnico-Científica. Essa regra, ela veio aqui em São Paulo, dentro de um governo com um determinado viés. Mas a polícia, ela não fala nada. Por isso que eu falo, a razão do comandante-geral não ter vindo aqui não é à toa. Se ele fosse falar ok, ele viria, como ente político. Mas não pode. Até porque a nossa disciplina não permite esse tipo de participação. E não precisa a ouvidoria falar isso. A gente tem isso dentro da nossa formação. Então, o que eu entendo? Existem 2 projetos em andamento. O PLC 31 e o PL 618. Um fala da ouvidoria e outro fala do CONDEP, que é um órgão que tem uma relação direta, apesar de não estar na Secretaria de Segurança Pública, ele tem uma relação direta na composição da ouvidoria, porque é ele que indica uma lista tríplice para o governador. Vamos levantar as últimas listas. Não precisa falar do conselho todo. A sociedade, inicialmente, precisa saber que polícia que eu quero. Uma polícia que passe a mão na cabeça do bandido, uma polícia que prenda o bandido. E essas 2 atividades, elas têm comportamentos um pouco diferentes. Eu posso falar, eu comandei a cavalaria, comandei a rota, comandei a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Posso falar porque eu lidei com tropas especializadas que
invariavelmente se envolviam em ocorrências de gravidade. E eu, como comandante, era o primeiro a me preocupar. Porque eu tenho uma farda que hoje que me orgulha. Que eu sei o quanto representa para a sociedade. E a gente não pode imaginar a possibilidade de um policial fazer alguma coisa errada e eu participar encobrindo a atividade do policial. Não vai na direção dos valores que as polícias têm. Vão acontecer sempre. Assim como morre gente em mesa cirúrgica, assim como cai casa com projetos aprovados por engenheiros, acontecem os fatos. A gente lida com vidas humanas 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Não é fácil. O policial ganha R$3.000. Doutor Mariano bem falou, é estudioso da questão de suicídio na Polícia Militar. Por que ele se suicida? Pela cobrança que ele tem. Ele é cobrado pela família, ele é obrigado a se investir de um personagem, de um policial, onde o humano dele não é, às vezes, compatível. Ele fica num cheque emocional. E, às vezes, a forma que ele tem para solucionar o problema da vida dele é dando cabo da vida dele. Isso não é raro na polícia. E é a realidade que a gente vive. Lembrando que os nossos policiais não são fabricados em laboratório. Eles saem da própria sociedade, passam por um processo de formação que talvez seja o mais rigoroso dentro da estrutura do Estado. Eu queria saber se em algum órgão do Estado nós temos um processo de formação para ser soldado, para ser sargento, para ser oficial da Polícia Militar. Academia do Barro Branco são 4 anos. Carga de direito que praticamente permite o policial, o oficial da Polícia Militar, a fazer um complemento de 1 ou 2 anos e sai formado em direito. Então, quando a gente fala de cobranças antecipadas, julgamentos, para a nossa instituição é muito pesado. O que a gente precisaria ter era um órgão, como o doutor Greco falou, um órgão de ouvidoria, mas que desse apoio ao policial militar. Ontem mesmo tivemos uma ocorrência em Diadema, ou sábado ou foi domingo, em Diadema, onde 2 policiais militares foram roubar uma festa e encontraram um outro policial militar que trocou tiro e matou um deles. E acabou morrendo. Esse é o policial militar verdadeiro. Não os 2 vagabundos que se travestem de policial militar. Mas não precisa ouvidoria para fazer a gente entender quais são as nossas obrigações. Nós temos serviço de justiça e disciplina nos batalhões, nós temos plantão de polícia judiciária, corregedoria, nós temos uma área de inteligência enorme trabalhando em busca de policiais militares que tenham desvio de conduta para serem do senhor da tropa. Porque ninguém quer, numa instituição onde todos andam armados, trabalhar com gente sem valor. Muito obrigado, era o que eu tinha para falar. Eu que agradeço, Coronel Sardilli. O senhor sabe o que o senhor estava falando? E me ocorreu aqui uma ideia. No processo legislativo, existe um momento que os parlamentares podem fazer uma emenda aglutinativa. Nessa emenda aglutinativa, nós podemos propor mudanças no projeto, né? Aprimoramento. Nós precisamos de 60, se eu não estou equivocada, 63 assinaturas. Eu, inclusive, já aproveito para anunciar aqui, estou correndo atrás de assinatura para uma emenda aglutinativa a um projeto da deputada Marina Elô, que deve ser votado essa semana. Então, talvez, aí fica um pensamento alto aqui, talvez fosse interessante os colegas que são autores desse projeto de extinção da ouvidoria eventualmente se reunirem e avaliarem se não seria adequado aproveitar o projeto, se entenderem assim, para fazer uma aglutinativa, para transformar a ouvidoria num órgão mais democrático. Porque parte do que o Coronel Sardilli falou agora, eu falei pessoalmente para o doutor Mariano,
Ele sabe, ele é testemunha aqui, que quando ele esteve no gabinete para nós conversarmos sobre esse projeto, não é, doutor Mariano? Eu disse para o doutor Mariano, os meus colegas, eles têm uma parte de razão. Porque a ouvidoria acabou ficando composta por um grupo ideológico, né? Não tem problema existir esse grupo ideológico. A democracia, ela é isso, entendeu? Mas que tem uma ideia mais fechada, vamos dizer assim, num sentido. E talvez se nós conseguíssemos compor um órgão um pouco mais plural, né? Eu sempre parto do pressuposto de que se forem pessoas com visões mais técnicas, mais despidas de ideologia, nós poderíamos ter uma maior aceitação, né? Mesmo, né, vamos dizer assim, com algum dissabor, com alguma divergência, mas se houvesse essa segurança de que o órgão é um pouco mais plural, talvez houvesse uma maior aceitação, né? Nós não perderíamos, vamos dizer assim, um equipamento, né, de contato, que eu penso sempre em termos de compliance, né? Não perderíamos um equipamento de compliance e, ao mesmo tempo, traríamos maior pluralidade. Mas aí, pensando alto, como o senhor falou, né, desse viés, né, de alguns partidos, talvez pudéssemos pensar numa emenda aglutinativa, né? Mas fica aqui uma ideia, estou pensando alto. Um outro ponto que eu lembrei, semana passada teve um debate, se eu não me engano, quinta-noite, sobre uma diferença no tratamento de oficiais e praças que se envolvem em alguma ocorrência, né? Existe um pleito das praças de ter o mesmo tratamento dos oficiais, né? Se eu entendi bem esse pleito, coronel, seria o seguinte: quando um oficial se envolve numa ocorrência, ou é envolvido numa ocorrência, ou é acusado indevidamente, ele pode permanecer trabalhando e vai ter lá um procedimento de apuração. Com relação às praças, o tratamento não seria esse, haveria um afastamento imediato, né? Então, eu vou fazer assim... Pois não, pode falar. A competência, nesse caso específico, é diferenciada com os oficiais, que é competência exclusiva do secretário de Segurança Pública, e das praças, que é competência do comandante-geral. Uhum. Então, hoje, o que diverge é uma questão de competência de atribuição. Uhum. Tá. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou passar, tem 2 deputados ainda, né, para se manifestarem. Vou passar a primeira palavra ao deputado Douglas, que tinha pedido num primeiro momento, na sequência ao deputado delegado Olim. E aí, como aparentemente não vai entrar mais ninguém, nós vamos ter tempo. Se alguém quiser fazer alguma outra consideração, palavra livre. Deputado Douglas, a palavra é de Vossa Excelência. Opa, tá me ouvindo, doutora? Sim. Maravilha. Muitíssimo obrigado, doutora deputada Janaína Pascoal. Quero aqui cumprimentar todos os presentes, todos os deputados e autoridades civis e militares aqui que estão contribuindo com o nosso debate. Eu acho isso importantíssimo. Parabenizar ao deputado Frederico Dávila pelo excelente projeto, parabenizar a deputada Janaína Pascoal pela iniciativa em termos aqui esta audiência pública, de podermos conseguir compartilhar posicionamentos e discussões. É muito importante isso, principalmente por se tratar do maior legislativo da América Latina, onde a gente pode trazer sempre o que há de melhor para a população do estado de São Paulo. Bom, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, vou ser bastante objetivo, também trazer alguns pontos de vista que foram dados por determinadas pessoas que, repito aqui, estão trazendo um importante debate, estão trazendo um conhecimento que eu outrora não tinha, mas eu gostaria aqui de arguir algumas questões também. Cumprimentar especialmente o senhor Benedito Mariano, cumprimentar a senhora Ana Sofia Schmidt de Oliveira, que até então, de todos os que discursaram, foram aqueles que se posicionaram de forma contrária, né, à extinção da ouvidoria. E eu gostaria de pegar alguns pontos que foram ditos por ambos, né, começando aqui pela Ana Sofia Schmidt de Oliveira.
Perdão se eu estiver falando o nome dela errado, doutora Janaína, a senhora... Tá certo. Obrigado. Falou direitinho. A doutora Ana Sofia, ela possui um currículo tão grande, queria parabenizar a doutora Janaína Pascoal por tê-la convidado para esse debate aqui conosco. Ela possui um currículo tão grande que eu achei que Vossa Excelência teria que chamar uma outra extraordinária para conseguir concluir a descrição do currículo dela, porque eu pensei que a gente não fosse conseguir terminar em uma única toada. Então, eu tenho certeza de que ela, tanto como profissional como pessoa, tem muito a nos ensinar, principalmente pelo fato de ter trabalhado com a senhora doutora Janaína Pascoal. Mas eu discordo de alguns pontos que foram levantados, respeitosamente discordo por alguns pontos que foram levantados pela doutora Ana Sofia, e eu gostaria aqui de pontuar quais são. Ela disse a respeito da questão técnica, de que faz um debate 100% técnico. Eu concordo que o debate nesse quesito deveria ser 100% técnico, mas existe uma impossibilidade. A impossibilidade já foi exposta aqui pela própria deputada Janaína Pascoal, quando disse que a ouvidoria hoje ela é formada apenas por grupos partidários. Infelizmente, é assim que funciona. Hoje, nós temos mais voltados à questão da ouvidoria de polícia, partidos como o PT, PSOL e PCdoB. Mais especificamente falando, não tenho absolutamente nada contra o ouvidor, né, o senhor Eliseu. Eu acredito que, tanto como pessoa, como profissional, eles são excelentes, assim como a deputada Alessi Brandão, porque eu acredito que o senhor Eliseu já trabalhou com ela. Alessi Brandão tem um respeito enorme pela deputada Alessi Brandão, acredito que ela tem uma importância enorme na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apesar dela fazer parte de um partido que tem um posicionamento político e ideológico extremamente diferente do meu. Nós temos, na figura do senhor Eliseu, pelo que eu já pesquisei, também proximidade e filiação partidária com o Partido Comunista do Brasil. E todos nós sabemos que tanto o Partido Comunista do Brasil, como o Partido dos Trabalhadores, como o Partido Socialismo e Liberdade, eles defendem a extinção da Polícia Militar. E pedir a extinção, né, a desmilitarização da Polícia Militar, é uma agenda muito radical, é uma pauta extremamente radical, que prejudica não só a democracia, mas coloca em risco o sistema de segurança nacional, o sistema de segurança brasileiro, e nos deixa reféns de uma criminalidade endêmica que cresceu no Brasil e que está cada dia mais radical. Se a letalidade da Polícia Militar ela é alta, é porque ela é necessária, uma vez que nós temos pessoas criminosas no Brasil que agem com tamanha violência que a Polícia Militar não encontra outra saída se não responder à altura. A Polícia Militar ela não age de forma alguma com um fetiche de matança. Não existe essa característica, natureza, nos policiais militares. Muito pelo contrário, os policiais militares são homens de família, são mulheres de família, são pessoas que têm filhos, são pessoas que, por trás da farda, são seres humanos. Entretanto, eles precisam se defender e defender também a população. E é por isso que eles têm que ter uma reação acima. Por quê? Porque o Estado ele não pode ser mais fraco do que uma organização criminosa. Caso contrário, nós estaríamos entregues nas mãos do crime, né? Eu acredito que isso é uma coisa bastante óbvia que eu estou falando, mas que, infelizmente, dentro de uma discussão técnica, isso não existiria na ouvidoria, uma vez que lá dentro não se discute esses parâmetros técnicos, mas puramente ideológicos, né, de extinção da Polícia Militar, que a Polícia Militar seria assassina, que a Polícia Militar seria fascista e etc., não só na ouvidoria como no CONDEP, o próprio Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, o qual eu já critiquei muito e defendo também a extinção do próprio CONDEP. Ora, vejam só, eu não falo em nome de determinadas minorias, apesar de ser negro, apesar de vir da favela, apesar de ser homossexual. Eu falo em nome da população em geral. Eu acredito que eu estou aqui representando não determinadas minorias, mas o meu eleitorado, assim como a maior parte dos deputados da Assembleia Legislativa. Eu não quero me valer como minoria para poder defender a extinção da Polícia Militar, da ouvidoria da Polícia Militar. Eu quero me valer como representante da população do Estado de São Paulo para defender a extinção e mostrar as razões do porquê. A doutora Ana Sofia Schmidt de Oliveira, ela havia dito que não é a imprensa e também não é a ouvidoria que denigre a imagem da polícia.
que quem denigra a imagem da polícia seria a própria violência policial. Ora, eu vou trazer um fato que eu mesmo vivenciei enquanto deputado na Assembleia Legislativa. Acredito que a deputada Janaína Pascoal, o deputado Frederico Dávila, o deputado delegado Olim vão se lembrar desse caso. Aconteceu na Escola Estadual Emílio de Barros, fica na zona oeste de São Paulo. Inclusive, saiu na imprensa o seguinte: a ouvidoria pede para que a Corregedoria da PM afaste policiais que aparecem em vídeo agredindo alunos em escola de São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte: a ouvidoria da polícia informou que pediu à Corregedoria o afastamento de alguns policiais que aparecem em vídeo agredindo e ameaçando alunos dentro de uma escola estadual na zona oeste da cidade de São Paulo. As imagens elas circularam nas redes sociais e mostram pelo menos 5 agentes da Polícia Militar dando socos e chutes em 2 jovens, um aluno e outro ex-aluno da Escola Estadual Emílio de Barros, no Jardim Bonfiglioli, acho que é assim, na zona oeste da capital. Vejam só, e nessa mesma toada, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é o CONDEP, eles levaram, de acordo com o entendimento do próprio CONDEP, que houve abuso de autoridade, que houve lesão corporal e abuso de autoridade cometido pelos policiais militares dentro deste ato. Vejam só, o CONDEP, que é um dos órgãos que trabalha relacionado à ouvidoria da polícia. Bom, essa foi a matéria que foi circulada pelo G1, por diversos jornais, Folha de São Paulo, Estadão, etc., e foi sendo divulgado o dia inteiro. Eu lembro neste dia que foi assim de forma maçante, divulgado nas redes sociais e também na imprensa, denegrindo a imagem da Polícia Militar, dando a entender que os policiais simplesmente entraram na escola e agrediram cerca de 5, não lembro quantos estudantes, a bel prazer, simplesmente porque eles têm o prazer de agredir pessoas que são pobres, pessoas que são negras, pessoas que vivem na periferia. Quem assistia aquela matéria entendia que era isso, foi isso que aconteceu. Entretanto, o fato é que existia um rapaz nessa escola, o nome dele é David, eu falo aqui o nome porque ele já é maior, ele já tem um histórico registrado na Polícia Civil do Estado de São Paulo, inclusive os senhores podem puxá-lo. O que aconteceu foi o seguinte: este aluno, ex-aluno, melhor dizendo, chamado David, ele agrediu uma estudante, provocou uma briga generalizada, chegando a quebrar o nariz de uma estudante, uma mulher. Ele danificou o portão elétrico da escola, ele jogou o professor de cima da escada, ele repetiu de ano várias vezes, ele perdeu a vaga, inclusive, por excesso de falta. Ele só ia para a escola simplesmente para tumultuar e fazer tudo isso que eu disse a vocês. Já foram registrados diversos boletins de ocorrência contra o Sr. David em diversas delegacias de polícia. E neste episódio em que o David estava dentro da sala de aula, ele não deveria estar lá. Por quê? Porque ele já não era mais estudante, ele já não era mais aluno. E muito provavelmente estava causando tumulto, como sempre teve esse histórico de causar o tumulto. Então, a direção da escola chamou a Polícia Militar pedindo a retirada desse estudante de lá. Foi quando houve essa ação da polícia, que deveria sim ser uma ação enérgica, porque quando a pessoa, porque quando a direção da escola, ela sente a necessidade de chamar a polícia, é porque a direção já perdeu o controle sobre aquela pessoa. Aquela pessoa ela não queria sair de forma pacífica, não queria sair de uma maneira que não seja utilizando a força, que não seja utilizando a violência. Então, a Polícia Militar foi chamada e foi retirado aquele estudante juntamente com seus amigos que não concordaram com a saída dele daquela forma. Por quê? Porque a polícia ela não podia se colocar no sentido de, olha, por gentileza, os senhores poderiam sair daqui? Isso já havia sido feito. Estávamos em um outro patamar, em um outro tipo de ação que deveria ser levada a cabo pela Polícia Militar. Mas este detalhe de que este menino tem todo esse histórico, menino de maior já, inclusive, já passou dos 18, tem todo esse histórico, não foi colocado pela imprensa, não foi noticiado pelo CONDEP, não foi noticiado pela ouvidoria de polícia. Ou seja, não é a Polícia Militar quem denigre a imagem da própria corporação ou da instituição através das suas ações, mas a forma com que é colocada pela imprensa, pela ouvidoria e pelo CONDEP, que tem um objetivo único, porque se você olhar aqueles que veiculam essas informações, essas pessoas defendem abertamente a extinção da Polícia Militar, a desmilitarização da Polícia Militar. Então é muito mais do que uma análise técnica, é uma análise 100%, é uma pauta 100% ideológica.
pelas quais eles são baseados e atuam para defender a extinção da PM, e não só a extinção da PM, como também a criminalização da atuação da Polícia Militar. Bom, então foi falado bastante sobre diálogo, fortalecimento do diálogo. O fortalecimento do diálogo, ele não existe quando partidos políticos eles trabalham com essa forma tão radical, né? Não dá para pensar nas ações desses partidos meramente pautados em análise técnicas. Eles trabalham em única e exclusivamente com análises ideológicas para conseguir extinguir a Polícia Militar, criminalizar a atuação dos policiais militares e, aparentemente, a defesa de bandidos, porque eu não vejo outra explicação. Com perdão aqui ao senhor Benedito Mariano, discordo do senhor quando diz aqui de que não devemos falar sobre a questão ideológica, muito pelo contrário, quem traz questões ideológicas para esse debate é justamente aqueles que defendem a manutenção da ouvidoria da polícia. O senhor falou, inclusive citou aqui o Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu vou me abster até mesmo de tecer comentários sobre Dom Evaristo Arnes, né? É um reconhecido defensor de terroristas, inclusive, então eu não vejo como nós nos afastarmos de uma questão ideológica, né? Esse debate ele é completamente voltado dentro disso. Então, é por essas e outras razões que eu defendo o fim da ouvidoria de polícia, né? Eu acredito que ela deve sim ser erradicada, e por isso eu apoio o projeto de lei que foi trazida a esta casa pelo deputado estadual Frederico Dávila. Respeito todos os deputados que estão contrários a este projeto de lei. Tem várias razões que eu não vou conseguir tecer aqui, porque são vários exemplos em que a ouvidoria, o CONDEP e a imprensa agiram de forma completamente parcial, não trouxeram os fatos como um todo, né? Se disfarçam de uma pseudo-perseguição aos negros, aos LGBTs, às minorias, etc., para defender que a polícia tenha que ter uma ouvidoria que não apenas trabalha no sentido de criminalizar a atuação da própria polícia militar, como também alguns dos seus integrantes defender a extinção e a desmilitarização da polícia militar. Então, todas essas questões em uníssono, eu acredito que nós tenhamos sim que debater, levantar a questão sobre como funciona o CONDEP, a ouvidoria, e defender pelo menos a extinção desses órgãos. Não conseguindo a extinção, pelo menos a forma, a configuração com que ele se compõe, porque é inadmissível que nós tenhamos tamanho partidarismo, tamanha politização em um órgão que deveria funcionar de forma um tanto quanto imparcial, né, para cuidar da questão que para nós é tão cara, que são os nossos policiais militares. Bom, doutor, eu acredito que é isso. Eu vou acompanhar aqui ainda a discussão. Novamente, quero reiterar meus pedidos de desculpas caso tenha ofendido qualquer um que está aqui. Meu objetivo não é esse, é sempre contribuir para o debate e parabenizar novamente Vossa Excelência por trazer essa audiência pública tão importante para nós. Agradeço, deputado Douglas, as suas considerações. O que é muito importante ter em mente que a atividade policial ela é uma atividade de risco, né? Ela é uma atividade de risco. Então, eu lembro de uma discussão em torno do acompanhamento, que a população chama de perseguição, né? Se o sujeito tem o carro roubado num assalto, ele vai falar com o policial diz, olha, eu não posso fazer perseguição, o sujeito vai reclamar, porque o que ele quer é que corram atrás do carro dele, entendeu? Por outro lado, existem regras, né, disciplinando essa perseguição, dependendo da leitura, perseguindo, né, esse acompanhamento. Então, o difícil, e talvez o desejável, o necessário nesse momento, é entender o seguinte: houve lá um roubo, houve um sequestro tentado, o policial vai fazer esse acompanhamento, essa perseguição, troca tiros com o cidadão que está fugindo. Nessa troca de tiros, uma pessoa morre. Isso faz, infelizmente, né, é óbvio que a operação policial perfeita é aquela que termina, né, com ninguém morto, com o culpado preso, o culpado correto preso, né? Mas é uma atividade de risco, pode acontecer. Então, esta morte, né, implicar afastamento do policial, procedimento contra o policial,
é algo muito problemático para a atividade policial e, acima de tudo, para a segurança pública. Porque quando o sujeito é processado, é afastado, né, por agir, vamos dizer assim, com o intuito de recuperar, de salvar uma pessoa, de recuperar um bem, de prender um agressor, um ofensor, né? E aí a questão do acompanhamento no momento do roubo de um carro vai um pouco além do bem material. Porque eu mesma no início dizia assim, não, mas é só um carro, tem seguro. Mas o problema é o seguinte, aquele cidadão roubou um, vai roubar outro. Se dessa vez não atirou e não matou esta vítima, pode vir a matar a outra. Então tem que tomar muito cuidado quando, né, com o objetivo de melhorar uma instituição, ou, eventualmente, um objetivo velado, ideológico, né, de desconstruir essa mesma instituição, não se finda por prejudicar a própria segurança pública. Obviamente, isso é completamente diferente da atuação de um policial que já está com a pessoa, por exemplo, contida, já está com a pessoa algemada, né? Casos em que a gente vê com tiro na nuca, por exemplo, situação clara de execução, né? Situações de tortura, seja policial militar, seja policial civil, para obter uma confissão, né, de um crime praticado ou não, mudança de cena de crime, né, para encobrir qualquer coisa, armas frias para poder criar a cena de crime, porque aí isso a gente, né, está saindo do âmbito do risco da atividade policial, está entrando no campo da criminalidade. Então a dificuldade que se coloca é a seguinte, né? Como trabalhar, seja na corregedoria, seja o Ministério Público, que não deixa de ser uma instituição que faz a avaliação externa, né, da atuação policial, seja por meio da ouvidoria que está aí ou a que se vem a construir, como trabalhar para não congelar o policial que tem uma atividade de risco em si e coibir esse policial que, na verdade, já entrou no mundo do crime, né? A minha luta dentro da Universidade de São Paulo, com os meus colegas, professores de direito, com a esmagadora maioria dos meus alunos, era essa. Eles tratam, né, a morte ocorrida numa perseguição, que é uma atuação inerente à atividade policial, né, eles tratam esta morte da mesma maneira de uma morte, por exemplo, que é causada ali com um tiro na nuca de uma pessoa algemada. E quem estuda direito penal sabe que quando nós equiparamos situações que não têm o mesmo grau de reprovabilidade, nós não ajudamos a justiça, não ajudamos a segurança, não trabalhamos em prol das vítimas. Então, acho que a importância desse debate, eu já conversei com o deputado Dávila, tenho preocupações com encerrar equipamentos, né, de compliance, de contato da sociedade, mas eu entendo que este projeto ele é muito importante. Ele é muito importante, porque este debate que está acontecendo aqui, que já vem acontecendo no plenário, que vai seguir acontecendo, ele era necessário. Porque a maneira como os juízes, os promotores, os advogados, os professores de direito vêm sendo formados é uma maneira que favorece tratar esta morte numa perseguição, numa troca de tiros, numa situação de tensão, com a morte, né, numa cena de execução. É só uma ponderação aqui. E eu imediatamente passo a palavra ao deputado delegado Olim para as suas considerações. O som, deputado. E agora, estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Então, bom dia, deputada Janaína. Eu queria aqui cumprimentá-la aí por essa sessão solene aí da PLC 31 de 2019. Quero cumprimentar aqui o Conte que eu estou vendo aqui, os deputados que eu vi que é o Douglas, acho que eu vi até o Nery, também tem o Meca, acho que também estão aí, os deputados que estão participando, que eu peguei quase na metade, porque eu não tinha o link para entrar aqui. E queria cumprimentar também o Frederico Dávila, aí, que é o autor desse projeto de lei complementar. Primeiramente, deputada Janaína, parabéns aí pela sua postura. Eu penso muito no que a senhora está falando aí. E também
muitas opiniões aí, eu vou respeitar todos que falaram aí, quero também cumprimentar, deixa eu cumprimentar o ouvidor aí, o Mariano, não sei se o Eliseu também está, mas se tiver, quero cumprimentar os dois, em nome de todos os ouvidores que foram da polícia. Eu tenho que deixar bem claro que, como delegado de polícia, eu trabalhei em vários departamentos, como cumprimentando o Coronel Sardilha aqui, cumprimentando todos os policiais militares e as pessoas civis que participaram aqui, que era um lugar operacional que eu tinha muito problema assim com a ouvidoria. Problemas esse que eu recebia, principalmente da divisão de sequestro, que nós tivemos aí 54 sequestros por mês, eu chefiei a divisão de sequestro, e nós tínhamos muitas denúncias, e vizinhos que tinham bronca de outros vizinhos, davam que era um cativeiro. E nós chegávamos com tudo, estouramos mais de 25 cativeiros, deixamos 0 de sequestro em São Paulo. Lembro bem quando eu saí com o trabalho com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, que também fazia os disque denúncia, que eram chamados, até a Guarda Municipal recebia disque denúncia, e a gente às vezes entrava em algumas casas e não eram, e logo em seguida não era cativeiro, era um vizinho que tinha bronca, que o cachorro latia demais, quer dizer, tudo isso nós passamos. E a ouvidoria, imediatamente ligava para a ouvidoria mandava para informar. Eu sou a favor, eu vou deixar bem claro, eu fui na coautoria aí, assinei de acabar com a ouvidoria. Mas hoje, na atual conjuntura, eu como político, não vou agora já pensar como policial. Não é hora de acabar com a ouvidoria. É hora, sim, de mudar como ela é escolhida. Então, voltando lá, aqui um pouquinho antes, que eu entrava nas residências e vinha a ouvidoria que me mandava para informar. Até então, vinha para informar, a gente informava o que acontecia, mostrava o disque denúncia e alguém com bronca da pessoa achava que era cativeiro. Tudo bem. Algumas eu respondia, eu deixei bem claro o dia que o doutor Mariano veio aqui, que o Camilo tem um projeto de lei para mudar algumas coisas de como é escolhida a ouvidoria, e teve até uma discussão, foi quase 2, 3 horas que nós tivemos aqui. Aliás, vamos na Comissão de Segurança, o próximo vai vir o ouvidor, o Eliseu, já foi chamado, primeiro vai vir o secretário de Segurança Pública, depois o secretário, o coronel da Assuntos Penitenciários, depois vai vir o nosso ouvidor. Eu respondia todas as que a ouvidoria mandava. Quando a ouvidoria mandava qualquer coisa, que a ouvidoria também começou a querer exercer uma função de corregedoria em cima das polícias. Eu recebi várias ofícios para informar, vinha para eu informar, como eu trabalhei sempre operacional, por que a viatura tal passou em tal lugar, ou por que a viatura tal abordou não sei o quê. Eu vou dizer para os senhores, e falei isso um dia, que o Mariano esteve aqui, respeito muito, eu jogava no triturador, eu não respondia nada. Eu não respondia nada, vinha cobrança, eu nunca respondi. Só respondia aquele que eu via que realmente eles estavam dentro da lei, perguntando o que aconteceu. Não querendo passar dos que eles não deviam passar dos limites. Eu acho que nós já temos uma corregedoria. O Ministério Público é uma corregedoria para nós. É uma corregedoria. Nós temos a imprensa. Então, é duro ser policial. Então, eu respondia dentro daquilo que eu achava que eles tinham o direito até de saber. Coisas que eu achava absurdo, eu nunca respondi. Então, a Polícia Civil é um pouco diferente. A Polícia Militar tem mais números na rua, ela tem mais problemas com a ouvidoria. A Polícia Civil é muito pouca. A gente não é de ficar entrando em casa ou abordando. É muito pouco, vem para a gente informar. Mas como eu sempre chefiei operacional, chefiei o antissequestro, chefiei a divisão do patrimônio, tinham várias delegacias que eram operacionais, fiquei 8 anos no Garra, era dia, 15 viaturas na rua. Então, eu era muito ouvido pela ouvidoria, como a Polícia Militar passa hoje esse problema. Mas eu deixo aqui bem claro para os deputados, meus amigos, eu acho que nós precisamos agora mudar o jeito que é escolhido a ouvidoria. Acho que o secretário de Justiça, como disse a doutora Janaína, o que nós vamos colocar? É só a esquerda? Eu não tenho nada contra só a esquerda ou contra a direita. Eu aprendi muito nesta casa nesse segundo mandato. No primeiro mandato, eu saía chutando tudo. Hoje eu vi que não é assim que funciona. Então, nós temos aqui a escolha, a lista tríplice que vai para o governador, eu acho que tem que ser escolhido, tem que passar pelo próprio secretário. Ele dá o ok para mandar a lista para o governador. Não como é escolhido hoje, mudar o sistema do CONTEP. Vamos colocar aqui alguns deputados também, 1 ou 2, para colocar, para escolher, para ajudar nessa lista, para escolher quem vai ser.
Vamos colocar o quê? Vamos mudar o sistema. Não pode ser mais o CONDEP que manda. E tem que deixar bem claro que nós temos ouvidoria em todos os estados. A ouvidoria não tem que julgar. A ouvidoria tem que ela ouvir o que ela recebe e mandar para os órgãos competentes. Hoje o ouvidor, ele não tem que dar a sua opinião. Ele não é corregedor. Ele não é delegado de polícia. Ele não é o oficial que manda na Polícia Militar, o comandante-geral, o delegado-geral de polícia. Ele não é. Ele é, sim, o ouvidor. O ouvidor, ele tem que estar no lugar dele. A opinião dele é mandar para os órgãos competentes para informar. Secretário de Segurança Pública, se quiser mandar para o governador, Ministério Público, aquele esquema todo que é feito. Mas não ele sair dando entrevista, ele pré-julgando um soldado. Ele não sabe o que é você estar na rua. Você não sabe o que é você estar, tomar tiro, não sabe de onde veio. Que nem teve um dia aquele infeliz, aquele repórter Bocardo, que eu acabei com ele aqui no plenário, passou uma policial militar, tomou um tiro de fuzil no Ceasa. Ele falou o que ela estava fazendo ali aquela hora. Ela estava atendendo uma ocorrência. Esse ignorante falou o que ela estava fazendo lá. É a mesma coisa que chega às vezes no ouvidor. O ouvidor tem que ser sensato. Não tenho nada contra os ouvidores. Não tive um problema com o Mariano, não tenho problema nenhum com esse Eliseu, o doutor Eliseu, nem com o doutor Mariano, nem com outros que vieram. Na época, eles começou, assim, com o Bruno, com o governador Mário Covas, eu já estava na polícia, Dom Evaristo Ares, não tenho nada contra, aí foi falado, mas também não tenho nada a favor, hein? Porque também, na época, a polícia passou maus bocados. O senhor Franco Montoro, que a polícia... A gente já trabalha tão difícil, com tão baixos salários, e tem esse bando de gente querendo mandar na gente. Desculpa falar, então estou sendo bem sincero. Hoje, Frederico, nós, deputados aí, nós temos sim que mudar como é escolhida a lista. Não temos horas de mudar a ouvidoria. A ouvidoria tem que continuar, é mais diferente. E hoje o ouvidor fica 2 anos. Acho que esse ouvidor também pode ser destituído pelo governador se ele fizer alguma coisa errada. Porque você, como coronel, ou major, ou soldado, você é afastado. Delegado é afastado. Eu acho também que se ele falar demais, ele tem que ser afastado, tem que estar na lei. E não está na lei, tem que ficar de 2 anos. O ouvidor é importante. As pessoas mais carentes ligam para a ouvidoria. Eu estou aqui deixando bem claro. Vamos mudar como é escolhido o ouvidor. E vamos manter, porque democracia é isso, nós temos que ouvir todos os lados. Ninguém é mais policiado que a polícia. Ninguém tem mais corregedoria que a polícia. Ninguém tem mais gente para olhar qualquer coisa que fizermos. Nós podemos fazer 1 milhão de coisas boas. Uma coisinha que um ou outro possa fazer errado, com 150 mil homens, batem na gente que nem pegar um pirulito de criança. Então isso tem que acabar, tem que respeitar. Ninguém respeita a polícia. A polícia perdeu a autoridade, mas não é por causa dela, é por causa de tudo isso que está em volta aí. É como eu digo, hoje, se falarem que a gente vai acabar com a ouvidoria, vão dizer o quê? Que é um golpe? É que nem eu deixo aqui bem claro. Nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro, dou um exemplo aqui. Ele sabe o que ele está passando como presidente da República. Estou aqui defendendo, estou falando alguma coisa. Mas eu acho que ele tem algumas coisas que ele tem que fazer. Uma PEC para mudar o Supremo. Tem que mudar o Supremo. Nós, deputados, a cada 4 anos, passamos no pico do voto. Lá também tem que mudar, não tem que ser eterno. Vamos colocar o mandato. Se ele fizer isso agora, é golpe. Então, tudo tem sua hora. Agora não é hora da gente acabar com a ouvidoria. Se eu vou me desculpar, eu como delegado de polícia, como policial, eu acho que nós temos sim que mudar como a ouvidoria vai ser escolhido o ouvidor e o ouvidor saber que ele tem um limite dele. Ele está ali para ouvir e mandar para os competentes. Ele não tem que dar opinião. Não tem que dar opinião. Acabar com isso. Então, se não conseguir isso, vai ter que acabar com a ouvidoria, porque assim nós já temos muitas pessoas para que fiscalize a polícia. Não precisa do ouvidor dar sua opinião. Então, para São Paulo, como todos os estados têm ouvidoria, para não dizer que é um golpe, viu, Frederico? Nós, deputados, somos coautores. Vamos, então, brigar, como a doutora Jenner falou, vamos fazer de um jeito que a gente consiga colocar essa mudança. Que o CONDEP participe nós para a escolha do ouvidor. E vamos manter o ouvidor. Só que vamos fazer umas regras. O ouvidor vai ter a liberdade dele. Aqui ninguém vai querer colher liberdade. Só que não dá entrevista antes de investigar, não pré-julgar. Só isso. Eu acho que a ouvidoria, na atual conjuntura,
Eu estou deixando bem claro. É importante eu falar que é golpe nós, da segurança pública, querer acabar com a ouvidoria, como qualquer PEC que o presidente da República fizesse hoje, para mudar qualquer coisa no Supremo, ou uma PEC para... no judiciário que ele quiser fazer alguma coisa para que possa governar, vão dizer que é golpe. Então, acho que nós, na maior Assembleia Legislativa de São Paulo, do Estado, do Brasil, aliás, do Brasil, temos que saber que nós temos que estar numa postura, na legalidade que somos, e mudar, sim, como é escolhido o ouvidor, e quero parabenizar mais uma vez aí a doutora Janaína, que eu acho que nós podemos fazer isso. E o ouvidor vai, sim, dar a sua opinião, só o que ele recebe, não ficar falando antes de qualquer outra autoridade, sim, julgando antes de saber o que aconteceu. Porque nós, policiais, sabemos o que passamos. Nós, policiais, sabemos o quanto é difícil para a gente estar na rua. E ainda mais hoje, com isso aqui, qualquer um filma, parece que você é empregado dele, fica te filmando. Faz razão que você esteja, isso aqui tudo é que fala a verdade, e nas verdades, às vezes, não é a realidade. O governador João Dória, eu sei que no começo eu tive conversas de a gente acabar com a ouvidoria, junto com o Frederico, tanto é que eu fui na coautoria, mas, o Frederico, eu acho que a gente pode mudar o sistema e não é hora da gente falar nesse assunto, e sim mudar como é escolhido o ouvidor, tá bom? Sou a favor de mudanças na escolha, na lista tríplice, e que o ouvidor tenha também uma conduta dentro de normas que o mantenham como ouvidor, não como opinião, para a imprensa ou para aparecer. Ninguém tem que aparecer, tá? Vamos primeiro julgar, para depois a gente poder falar. Obrigado, deputado. Era isso que eu tinha para falar, e obrigado a todos que ouviram. Eu que agradeço as ponderações do deputado Olim, e eu estava aqui pensando... Deputada Janaína, me permite 30 segundos só para me despedir. Quem está chamando que eu não consigo ver? Desculpa. Benedito Mariano. Faz favor, doutor Benedito, pode falar. Eu só queria, eu botei no chat aí, eu tenho uma reunião daqui 15 minutos, estou desde o início aqui no debate. Como disse a querida Ana Sofia, tivemos posições mais contrárias à ouvidoria, no formato que ela é hoje, enfim, e só eu e a Ana Sofia, mas eu quero dizer que gostei do debate, queria agradecer a senhora por ter me convidado para fazer o contraponto, e acho que a construção se dá pelo diálogo, pelo debate. Então, essa audiência pública foi uma grande contribuição, saudar a todos os deputados e quem participou, em especial a senhora, e novamente agradecer por ter me convidado para esse diálogo tão importante. Honra nossa poder contar com a participação do senhor, né, que faz parte da história da ouvidoria, né, então uma grande colaboração. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse horário. Uma boa semana, bons trabalhos, saúde para o senhor e para a sua família. Obrigado, doutor Mariano. Obrigado, igual a todos. Bom, conforme eu ouvia o deputado Olim, eu percebi também que, além da emenda aglutinativa, que é um processo um pouco mais complicado, porque nós precisamos de 63 assinaturas, nós temos a possibilidade de uma emenda de plenário, que aí são 19, né? Estou dizendo isso só porque é interessante. Quando eu comecei, nesta manhã, esse diálogo aqui com os senhores e aqueles que participaram, essas duas hipóteses da emenda aglutinativa e da emenda de plenário não haviam passado na minha cabeça. Mas, na medida em que eu fui ouvindo e entendendo os posicionamentos de cada qual, nasceram essas duas possibilidades, que eu percebo aqui que tem esse sentimento, né, de que poderia ser algo diferente, poderia ser algo melhor, né? Nós temos já uma história longa de ouvidoria, temos uma nova gestão, temos um futuro que queremos construir. Então fica aqui, né, essa possibilidade para o deputado Dávila, que é o autor originário, para os deputados que são
coautores do projeto, essa possibilidade de análise, né? Essa possibilidade de análise para que nós possamos construir talvez algo melhor. Eu queria que, assim, quem nos acompanhou pode ter ficado com a sensação de que houve uma organização, vamos dizer assim, de alguma maneira injusta, né? Porque realmente foram 2 palestrantes falando a favor da manutenção da ouvidoria, um falando claramente, né, para manter a ouvidoria com regras diferenciadas e a esmagadora maioria a favor da extinção. Então eu quero reiterar, né, aqui a informação que dei no início, no meio. O atual ouvidor, doutor Eliseu, também foi convidado, né? Inclusive eu abri espaço para ele participar e o mesmo tempo para o assessor dele, que é o, vamos dizer assim, o assistente técnico hoje na ouvidoria, e eles entenderam por não participar, talvez para deixar uma maior liberdade para esse debate, mas houve o convite e houve, né, um ofício, houve um e-mail para todos os líderes de bancada de todos os partidos. Então, assim, os colegas, vamos dizer assim, que historicamente estão mais ligados à ouvidoria, eles poderiam ter participado, né? Então, não é que os convites foram direcionados, não, tá? Então, eu quero fazer esse registro para não passar a sensação de que as pessoas foram inviabilizadas. A participação do público no sistema online é um pouco mais complexa. Tá? É um pouco mais complexa. Entretanto, enquanto estávamos aqui, né, ficou a possibilidade de qualquer pessoa entrar em contato ou aqui com a Rede Alesp ou no gabinete para ter acesso ao link para ingressar. Eu só não publiquei o link nas minhas redes sociais, o link de acesso ao Sistema Zoom, porque senão ficaria inviável sob o ponto de vista da organização, de liberar som, de fechar som, né? Porque, por mim, eu publicaria o link também para que todos pudessem se manifestar. Algumas pessoas entraram, infelizmente não puderam ficar até o final, é o caso do coronel Melo Araújo, então peço perdão, né, de não ter tido a oportunidade de passar a palavra para ele no momento que era apropriado, de acordo com a agenda dele. O deputado Freitas, idem, já me desculpei com ele. E o assessor do deputado Itamar também acabou não tendo oportunidade de fala. Então, acredito que tenhamos chegado ao fim desse nosso debate. Eu agradeço imensamente a disponibilidade, a participação, o desprendimento do deputado Dávila, né, de permitir aqui que eu chamasse essa conversa. E agradeço também o tom amistoso, o tom democrático de todos. Aviso que no dia 14 de setembro eu tenho um outro ato solene, porque as normas prevêem dessa forma, mas uma outra audiência pública já agendada para debatermos a morosidade, ou melhor, buscarmos celeridade na adoção de bebês no estado de São Paulo, porque as crianças findam, vamos dizer assim, entre aspas, envelhecendo nos abrigos. Alguém está pedindo a palavra? Não, teve aqui uma intervenção. Eu agradeço, né, peço desculpas por qualquer falha, espero que compreendam que a intenção foi a melhor e me coloco à disposição de todos os colegas que são autores, coautores do projeto para esse diálogo, se entenderem que caminharão para um aprimoramento, né, podem contar comigo. E para este e para os outros projetos, né, o diálogo é a minha marca desde sempre. Uma boa semana, uma boa segunda-feira para todos, uma boa semana, saúde, né, para os participantes, para as suas famílias e para todos aqueles que nos acompanham. Fiquem com Deus.